Está no ar mais um Se Liga Mulher. E olha, o programa de hoje está super especial. Mês de outubro, mês de combate ao câncer e prevenção, né, do câncer de mama. Eu trouxe duas convidadas super especiais. Doutora Alissa Miranda, que é médica oncologista, e a empresária Rogéria Machado, empresária do ramo financeiro, gente. Ela é da Golden e é representante da XP aqui no estado. Nós vamos conversar sobre o câncer, essa doença que deixa a gente com muito medo, medo até de falar. Tem gente que não fala nem o nome, mas aqui a gente vai falar. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui hoje. Obrigada, o prazer é nosso. Pois é, eu quero começar falando com a Rogéria, né? Rogéria, que a gente já tem uma amizade e eu não sabia, passou por esse processo, que é um processo delicado. Rogéria, conta pra gente como é que foi um pouquinho essa história aí. Bem, eu fui viajar, minha irmã morava fora e fui passear com meu filho, eu gosto muito de viajar, inclusive estou viajando com ele de novo. E lá, meu cunhado chegou e falou assim, cunhadinha, meus amigos estão tudo doidos que você vai chegar, porque você vai fazer caipirinha para eles. Eu falei, você tá doido? Nunca fiz caipirinha na minha vida, não bebo caipirinha, né? Mas vamos aprender, vamos fazer. Aí fui pro Google para aprender a fazer caipirinha. Ainda bem que a gente tem o Google. Não é não? E como boa mineira que sou, não ia servir nada sem provar. E comecei a provar a caipirinha e gostei, né? Que era bom. Só que começou a me dar azia. Uma queimação, uma coisa muito estranha que eu estranhei porque eu brinco que eu tenho estômago de avestruz. Mas estava ali de férias, não me preocupei. Voltando, tinha um ano que eu morava aqui no Espírito Santo, eu pedi indicação para ir num médico, até fui num pronto-socorro, tomei uma injeção, ele falou, tem que fazer uma endoscopia que você deve ter provocado aí uma gastrite ou até uma úlcera com a cachaça, Com a cachaça. Bendita cachaça. E fui fazer endoscopia. Quando eu fiz a endoscopia, eu já notei que a médica não gostou do que tinha visto. Né? E eu fui, ela levou o resultado para o gastro que tinha me atendido. Ele falou assim, olha, Rogério, pelo que a doutora falou, tem alguma coisa que sim, tá bem sugestivo que é um giste, que é um tumor gastroestromal, mas a gente tem que esperar ficar pronta a biópsia. E eu vou já te medicar com H. pylori, para tratar o H. pylori, porque apareceu aqui, e isso a gente tem que fazer igual, e tudo bem. Como eu não era daqui, não conhecia, né, ninguém, Muita eu falei assim, gente. deixa eu procurar informações e vou atrás. E acabei parando lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, um médico que era filho de um amigo meu, até que trabalhava comigo, o Dr. Paulo. E aí eu contei isso para ele, ele falou, não, Rogério, pode deixar que eu vou falar com o meu professor e a gente vai fazer tudo por aqui. Tá ótimo, mas tem que ficar pronto a biópsia, né? Passou uns 15 dias, ficou pronta a biópsia. Saí do PAT, ali na Praia de Suá, né? Uhum. E desci pro consultório do Dr. Luiz, que era quem tinha me atendido, ele não estava. Eu virei pra menina e falei, olha, eu tô com um laudo aqui, que eu não sei o que quer dizer, e alguém vai me atender, porque eu não vou dormir com isso aqui, né? Sem saber o que é isso. Aí o outro médico me atendeu lá, e aí quando ele leu, eu falei, o que é isso? Ele falou assim, isso é um linfoma não Hodgkin, que está no corpo gástrico. Falei, tá, isso é o quê? É um Traduz câncer? pra gente. Aí ele, sim, é um câncer no estômago. Eu falei, nossa, né, você leva aquele susto e tal. Aí eu falei, tá, doutor, e? Aí ele falou, olha, doutor Luiz me disse que você não vai fazer nada aqui, mas se você fosse minha paciente, a gente ia para o Santa Rita para fazer uma gastrectomia total. Eu virei para ele e falei assim, mas o que é isso? Aí ele virou e falou assim, é a retirada do estômago. Eu falei, como? Mas como é que eu vou viver sem estômago, Como é que a gente vive né? sem estômago, né? Aí ele explicou que pega uma alça, né, do intestino, né, doutora Alissa? E faz uma bolsa que aquilo vira um estômago. Óbvio que ele até me disse que eu teria algumas deficiências, né, vitamínicas, minerais, não sei o quê, ia ter que tomar medicação, mas que teria sobrevida. Aí eu olhei para ele e falei assim, ainda bem que o senhor não é meu médico. Porque esse exame não é meu, tá tudo errado, e eu realmente vou para São Paulo para refazer isso tudo, porque isso não é meu. Não é meu. Negação, né? O primeiro É normal, ato doutora? É normal, né? Quando você passa por um diagnóstico, principalmente um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, os pacientes enfrentam as fases do luto, né? E a primeira fase é a fase da negação, né? Que é a fase da não aceitação da doença. Aí, saindo de lá, eu peguei e liguei pro
Dr. Paulo, que era com quem eu já tinha combinado de ir fazer, né, a cirurgia lá em São Paulo. Aí ele falou assim, esquece tudo que a gente combinou. Porque a primeira, você vai ter que procurar um hematologista, um oncologista hematologista, porque é outro processo. Eu falei, tá, me indica alguém, porque a gente não tem um oncologista de plantão, né? Igual tem pediatra, um clínico, né? Um dermato. E aí, não tinha, mas vamos lá, busca aqui, busca ali, né? Eu falo que quem tem amigo tem tudo, né? E a gente, cheguei na Medquímio, ali na Enseada do Soar, num anjo chamado Dr. André Marinato, que para mim é um anjo mesmo. E contei tudo para ele, tudo isso, mostrei os exames, e ele com a maior, né, calma. Paciência. Calma, sabe? Com a maior paz. Ele falou assim, segurança. Tá bom, você quer ir para São Paulo? Vai lá, repete, faz tudo de novo. Só vou te pedir para você fazer mais um exame, que caso confirme, eu vou precisar dele para a gente startar, que é o PET scan CT. Tá bom. Eu falei, tá, e se confirmar, o que a gente tem que fazer? Ele falou assim, a primeira coisa é a quimioterapia. Preciso fazer a quimio para parar esse processo. Depois, a gente faz um ciclo de 6 quimioterapias, faz de novo o PET scan, vê se consolidou o tratamento. Se não, a gente passa para radioterapia. E se não, com a rádio não conseguir, aí sim a gente vai para a cirurgia, que aí vai ser uma coisa parcial, porque né, a gente já conseguiu evoluir bastante. Aí eu, então tá bom, vou lá. Eu falei, mas quimioterapia? Ele falou, pois é. E eu tinha um cabelão maior do que eu tenho hoje. Aí ele falou assim, pois é, Rogério. 10 dias após o primeiro ciclo de quimioterapia, o cabelo vai começar a cair. Então, eu sugiro que você corte bem curtinho e use o seu cabelo para fazer uma peruca. Eu fiquei olhando, fiquei me imaginando careca e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, então eu vou ficar careca. Ele, vai. Vou ter que usar peruca. Ele, bem, se você quiser, vai ter que usar. Falei, tá bom, eu vou cortar o cabelo, vou doar meu cabelo, mas eu vou fazer uma peruca Chanel pra mim. A vida inteira eu tive cabelo cacheado, né? Então, eu vou usar uma peruca diferente. E aí ele riu e falou assim, poxa, que bom que você tá levando, né, com humor com e tal. humor. Eu virei pra ele e falei, doutor André, deixa eu te falar uma coisa. Eu só tenho uma opção, que é viver. Se eu me falo o que eu tenho que fazer, que eu faço. Hoje eu arrepio, ó. Se todas as pacientes fossem assim, doutora? Deus vai comandar o resto e tá tudo certo. Já deu certo. Eu não tenho outra opção. Que legal, Rogério. Eu com um filho de 12 anos, eu sou apaixonada pela vida. Eu não abro mão, entendeu? E aí comecei todo o ciclo, quimioterapia, né? Perde cabelo, perde mesmo. O pessoal brinca comigo que a minha marca registrada é o espumante. Porque eu não bebo outras bebidas, eu gosto do espumante. E eu lembro que eu comecei, o primeiro ciclo de quimioterapia eu fiz dia 10 de junho, e meu aniversário dia 26. E outra coisa que eu não abro mão de comemorar o aniversário. Comemorar o aniversário. Eu comemoro o mês inteiro. Aí eu falei assim, doutor André, eu vou fazer aniversário. Eu não vou poder beber nenhuma tacinha de espumante e tal. Ele falou assim, eu te libero nesse pra você beber uma tacinha, tá bom? Tá bom. E aí eu pensei, como ele falou que era 10 dias, eu já ia estar bem, né, careca, sem cabelo. Aí, mas eu dei uma conversada com a mulher em cima, eu falei assim, olha, eu sei que vai tá difícil, mas deixa eu estar pelo menos com um pouquinho de cabelo ainda. Que legal, que bacana. Uma experiência muito importante, porque nesse mês de outubro mesmo a gente fala sobre o câncer de mama, e eu quis trazer a Rogéria aqui, que passou por esse processo, apesar de não ter sido na mama, né? Foi no estômago, mas ela teve força para lutar, para combater, para ajudar no processo de cura dela mesma. Aí, doutora, eu queria ver com a senhora o seguinte, é importante essa contribuição do paciente? Totalmente. É muito importante. O paciente que lida bem com a doença, ele é um paciente que, sem dúvida nenhuma, ele vai melhor no tratamento. E existem até estudos que demonstram isso, inclusive relacionados com a espiritualidade, mostrando até ganho de sobrevida nesses pacientes, sabe? As pessoas que têm fé, que acreditam. A fé independente da religião, uma fé relacionada à espiritualidade mesmo. Então, a pessoa que acredita que vai dar certo, e mais do que acredita que vai dar certo, é a pessoa que vive, consegue viver apesar da doença, né? Eu costumo sempre falar com as minhas pacientes que ninguém sabe o dia de amanhã, não é só quem está doente, né?
É óbvio que a vida de uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, ela é uma vida que muda de repente. Os sonhos mudam, as expectativas mudam, a rotina muda, tudo muda. Acho que muda a forma de encarar a vida, né? A forma de encarar a vida. Você ressignifica a vida, né? Porque você entende que tem alguma coisa ali que ameaça a sua vida. Só que se você for parar para pensar, a gente tem algo que ameaça a nossa vida todo dia, né? Ninguém sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, resta para todo mundo viver. E as pessoas que estão doentes, resta para elas viverem com a doença. Porque hoje isso é totalmente possível, né? Então, lidar com isso de forma otimista é extremamente importante, né? Tanto para o paciente quanto para aqueles que estão ao redor do paciente também, né? E a gente ouve falar que o câncer, ele é genético. Isso é verdade? É mito? É verdade. O câncer, ele sempre tem um componente fundamental, que é o componente genético. Ou seja, o câncer, ele sempre vem de uma alteração do nosso DNA. Então, ele sempre é um dano ao nosso DNA. Independente se esse dano vem por fator adquirido ou se esse dano vem por um fator interno, uma mutação genética que seja. A diferença é que nem todo dano adquirido seria o quê? São os fatores externos. Alimentação. Cigarro, alimentação, sedentarismo, obesidade, radiação, alguns tipos de gases, né? Gás radônio, esses tipos de gases também são fatores de risco para o câncer. Agora, tem as mutações hereditárias, que são mutações genéticas que passam de pai para filho, né? Então, tudo que é hereditário é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário, sabe? É importante a gente entender essa diferença. Os cânceres hereditários, que são os cânceres que passam de pai para filho, eles acontecem na menor parte das vezes. Mais ou menos uns 15 a 20% dos cânceres são hereditários. Ou seja, 85% é por fator adquirido. Então, você pensa, quando a gente fala de prevenção, o que é que a gente está falando, né? Quando a gente fala de prevenção é identificar um fator de risco e tentar combater aquele fator de risco que é modificável. Então, eu estava lendo recentemente uma matéria antiga. A matéria é antiga, mas eu li agora. Chico Anísio morreu e numa das últimas entrevistas que ele deu, ele falou bem assim que qual o conselho que ele daria, né, para as pessoas. Ele disse bem assim: se ele pudesse, ele nunca teria colocado um cigarro na boca, porque ele morreu de câncer de garganta e ele nunca teria colocado um cigarro na boca, porque ele tinha consciência de que o cigarro fazia mal, mas aquilo estava tão dentro dele que era como se fosse uma extensão, né? Eu li essa reportagem, porque ele não arrependia de nada ele tinha feito na vida, menos de ter começado a fumar. Menos de ter começado a fumar. Eu fiquei impactada com aquilo ali, porque eu falei, gente, às vezes a gente acaba por se alimentar mal, né? Acender um cigarro ou, sei lá, beber excessivamente, sabendo, tendo consciência de que aquilo faz mal, mas, assim, o momento é tão urgente que você passa por cima. O grande problema disso é que muito dessas práticas, elas são hábitos, né? E hábito é uma coisa que o nosso cérebro já faz de forma automática. Então, assim, quem fuma, fuma. Acorda e fuma, né? Quem bebe, bebe. Existe esse hábito, né? Igual acordar e escovar dente, acordar, chegar em casa e tomar banho. É hábito. O nosso cérebro é uma máquina incrível de aprendizado, mas é uma máquina incrível de procrastinação também. Porque o nosso cérebro precisa guardar energia. Então, quanto menos ele se esforçar, para ele é melhor. Só que quanto mais você se esforça, mais ele aprende. Ele também é uma máquina de aprendizado. Só que para você mudar um hábito, você precisa de esforço, né? O esforço é diário, porque senão você não muda o hábito. Então, você dizer assim, eu quero parar de fumar. Eu só fumo quando eu bebo agora. Você não vai parar de fumar nunca. Porque quando você bebe. Final de semana você bebe, uma quinta-feira você bebe. Então, o hábito é difícil. Karnal, sabe, Leandro Karnal? Ele fala que esforço é banho. É diário, tem que ser todo dia. Não adianta você falar, nossa, tem 10 anos que eu me esforço. No outro dia fede, ele fala assim, sabe? Porque é banho. É verdade, tem que ser diário, né? Ele interessante isso daí, precisa ser diário, né? Não adianta. É uma frase boa pra gente levar, né? E isso tem muito a ver com a prevenção do câncer, né? Porque se a gente for parar para pensar, os fatores de risco modificáveis, eles têm a ver com escolhas, né? E escolha tem a ver com hábito. Então,
Tem a ver com o que você come, tem a ver com a quantidade de exercício físico que você faz, tem a ver se você fuma ou não, se você bebe ou não, tem a ver com a quantidade de músculo que você tem no corpo ou não. Tudo é escolha. E agora, sim, a mamografia, por exemplo. A gente faz, geralmente, a partir dos 40 anos, 45 anos. 45 anos. Uma vez por ano, de 6 em 6 meses. A mamografia a gente faz anualmente. As recomendações da OMS, na verdade, elas são para mamografia a cada 2 anos, mas relacionadas aos planos de saúde, né, existem recomendações da Sociedade de Mastologia e da Sociedade de Oncologia, a mamografia uma vez por ano. Mais ou menos na faixa etária entre 45 e 70 anos de idade, tá? Às vezes é preciso a gente associar o ultrassom das mamas à mamografia, porque a mamografia ele é um exame que mostra muito bem as microcalcificações, as calcificações da mama, mas dependendo da densidade da mama, a mamografia não é um exame bom para ver nódulo. Então, a gente associa o ultrassom da mama para que a gente consiga avaliar melhor os nódulos. Todo ano, a mamografia e o ultrassom. A minha mama é densa. A minha também. E eu tomei um susto quando fui fazer, porque veio escrito isso daí, né? Eu falei, gente, o que é isso, né? Mama densa. Uma mama densa. Aí o radiologista, não, o médico mesmo me explicou direitinho. E assim, hoje isso já virou um hábito, vamos dizer, da brasileira ou não? Eu acho que está virando, mas ainda falta muito informação, porque a gente tem uma tendência de pensar naquelas pessoas que estão do nosso lado, né? E acaba que a nossa amostra fica um pouquinho viciada. Então, o acesso à informação ainda falta um pouco, e não é à toa que esse mês de outubro é um mês importante, porque é um movimento para chamar atenção para a prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Lembrando que o câncer de mama, quando feito o diagnóstico precoce, a chance de cura é de mais de 95% dos casos. Esse diagnóstico precoce teria que ser, como foi o caso da Rogéria, assim? O médico fez o exame, percebeu e já encaminhou para fazer outros exames. Quando a gente fala em exame de rastreio, são os exames que a gente faz no paciente que não tem sintoma, né? Então, o paciente ele faz um exame, a mamografia, por exemplo, uma vez por ano, sem sintoma da mama. Isso é um exame de rastreio. Quais são os sintomas? Aí, os sintomas a mama avermelhada, a retração do mamilo, a mudança da pele. A pele pode ficar como se fosse uma casca de laranja, que a gente chama, uma pele mais endurecida, grossa, saída de secreção pelo mamilo, palpação de nódulo da mama na axila, na região supraclavicular, né? Isso tudo é sintoma para o câncer de mama. E aí vem a importância do autocuidado, né, da mulher. A gente tem essa vida toda corrida, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha. Hoje em dia a mulher está totalmente inserida no mercado de trabalho, o que dificulta ainda mais o autocuidado. Mas falando especificamente no autoexame, antigamente eles colocavam muito o autoexame como algo que a mulher devia fazer. Obrigação, né? Pensando que pudesse reduzir a mortalidade da doença. Hoje a gente sabe que o autoexame não reduz mortalidade, mas ele é extremamente importante para a mulher conhecer o corpo dela, né? Porque quando você conhece o corpo, igual você, eu nunca tive azia, tomei a caipirinha. Percebeu isso e daí? Senti azia, opa, isso é um sintoma diferente, não é uma coisa que eu estou acostumada. Então, quando você faz o autoexame, e aí não existe uma técnica específica, como que eu faço o autoexame? Não tem uma técnica. Você palpa a sua mama do jeito que você ficar mais confortável. Levanta o braço para cima. Levanta o braço do jeito que você se sentir mais confortável. Eu gosto de falar com as minhas pacientes para fazer durante o banho, porque o sabonete escorrega, então fica mais fácil de você passar a mão na mama. Ou se olhar no espelho, poxa, minha mama tá uma do mesmo tamanho que a outra, tem uma maior do que a outra, ou eu já tenho uma mama maior do que a outra, ou não tenho, né? Prestar atenção nesses detalhes, porque aí, se você acha alguma coisa diferente... Pô, tem uma secreção que está saindo do meu mamilo. Minha mama está uma maior do que a outra. O mamilo que antes era para fora, agora ele está um pouquinho mais para dentro. Quando você se conhece, você consegue identificar essas pequenas alterações da mama. E aí você procura o médico na vigência de um sintoma. Vou aproveitar esse gancho. Antes de eu sair de férias, quando eu viajei, porque eu fui fazer a caipirinha... Antes dela fazer a caipirinha. Eu estava com uma pinta, mas que tinha um relevinho aqui no dorso. E aí eu comentei com a minha dermato.
Ah, isso aqui tá bem na altura do cinto, é ruim? Aí ela falou assim, ah, vamos cauterizar. Aí eu falei, tá bom, Laila, mas eu tô viajando agora. Ela falou assim, ah, você vai onde você tem sol? Eu falei, tá, muito sol. Ela falou, não, então não vamos cauterizar agora, não. Deixa pra depois, porque ficar de sol, mancha, aquela coisa toda. Aí eu voltei com o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, nem lembrou mais da pinta. E aí, quando eu fui fazer lá no AC Camargo a radioterapia. E eu fui pra lá, aluguei um lugar, tava sozinha, só tinha as meninas mesmo lá que faziam a radioterapia comigo. E aí eu observei que aquele estava um pouco maior. Diferente. Estava crescendo, estava crescido. Crescendo. E aí, acho que no último dia da minha alta da radioterapia, eu virei pro doutor Vitor, que eu nunca esqueço, que é o nome do meu filho, né? Eu falei, doutor Vitor, eu tô com esse sinalzinho aqui. Eu chegando em Vitória, eu posso cauterizar? Ele virou pra mim e falou assim, a gente não cauteriza sinais que aparecem. A gente tira e manda pra biópsia. Aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, só faltava ser outro câncer, né, doutor? Aí ele falou, não tô falando que é isso, tô falando que esse é o procedimento. É o procedimento. Cheguei aqui e fui na Laila. Ela falou, vamos cauterizar. Eu falei, não, nós vamos tirar e fazer a biópsia. E ela não podia fazer. Ela era uma dermata, ela não podia fazer, tinha que ser outro médico. Pois era um melanoma invasor. Olha já, bem, grau 2. Você já tá vendo? Aí você tirou, ampliou a margem. Fiz a ampliação de margem e resolvi. Mas é bem isso, porque se eu não estou prestando atenção em você, no seu corpo, no meu corpo, no que tá ali, eu ia deixar aquilo Agora, passar. Você falou uma coisa logo no início, interessante, que eu quero só voltar aqui. O seu tratamento foi particular, via convênio, essas coisas todas. E aí eu pergunto, e a pessoa que não tem condições de custear, né? Então ela vai frequentar o SUS. Aí você falou comigo que tinha umas mulheres lá. Eu fiz a radioterapia, que foram 32 ciclos, né? É ciclo que chama? Sessões. Ciclo é a da químio, né? E aí era todo dia no mesmo horário, era de segunda a sexta, todo dia no mesmo horário, e acabei ficando amiga de algumas meninas ali, né? A gente até brincou, botou o nome no nosso grupo de Rádio Piradas, né? E éramos 8. Dessas 8, eu e uma outra, que era mecânica de avião. Eu lembro, né? Mecânica de avião da TAM, lá do Pará. Nós duas tínhamos convênio médico, um bom convênio médico. O resto era SUS. O resto era SUS. E estavam recebendo o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. No mesmo... eu arrepio até hoje, porque assim, era o mesmo tratamento, no mesmo lugar. Dessas 8, 6 eram mama. Eu era estômago e uma outra era osso. Né? Inclusive, essa foi a única do nosso grupo que faleceu. O resto tá todo mundo aí contando história e tudo mais. Isso é interessante. Foi maravilhoso. Todo mundo, o tratamento era igual. Eu não sei te dizer como que é elas o estão acesso. Hoje também, né? Não. Converso com elas até hoje. Tá. Só uma que faleceu. O resto tá todo mundo bem. Eu só não sei te dizer assim, como é que é o acesso. Como é que elas conseguem começar o tratamento. Mas depois que começou, gente, é a mesma coisa. Que bom saber isso, né? Isso é importante. A gente tem muito o que melhorar e brigar. Claro. Essas campanhas vêm também para isso, para a gente poder brigar por acesso, por melhores investimentos no SUS, mas está caminhando. Já melhorou muito. O seu conselho para a mulher hoje que está assistindo a gente pelo YouTube, que está ouvindo a gente aqui pelo Spotify, qual é? Eu acho que o meu maior conselho é o autocuidado. A gente, mulher, inserida no mercado de trabalho, a gente acaba querendo cuidar de tudo, de todos, e acaba esquecendo de cuidar da gente. Uma coisa que eu chamo muita atenção e que eu sempre falo é o cuidado para a saúde mental. Isso é extremamente importante e a gente esquece da saúde mental. Então, o meu maior conselho é para a gente se olhar mesmo, para a gente gostar da nossa companhia, para a gente proteger o nosso corpo, que é o que a gente tem, para a gente cuidar da gente, porque para cuidar do outro é preciso cuidar de nós, né? Primeiro, né? Doutora Alissa, ela é mineira, mas ela já adotou o Espírito Santo aqui e já virou capixaba, não é isso, doutora? Já virei há muito tempo. O mineiro já está lá em Guarapari, já há mais tempo. Rogéria, e você, tendo passado por toda essa experiência, né? A gente sabe que você é uma mulher linda, belíssima, que está sempre se cuidando. Mas, assim, o que você fala hoje para as mulheres? Se cuidem. Reforçando o que a doutora Alissa falou, né? É olhar para si,
Né? Se você não estiver bem, você não tem como ajudar. É inerente da mulher essa coisa do cuidar, né? A gente quer proteger, colocar debaixo da asa. Eu sou uma canceriana, imagino, mais ainda. É. Mas eu aprendi, e te confesso que eu aprendi muito no processo da doença da minha mãe, de que se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém. Né? E eu reforço sobre a saúde mental. Eu recentemente passei por uma situação dessa na minha família. E é muito difícil de lidar, né? Então, assim, se cuidar mesmo. Tem maneiras. Vamos lá, vamos comer melhor, vamos exercitar. Ela falando do músculo, eu estava tendo uma conversa ontem sobre isso, que é a importância disso, né? É se cuidar, é olhar para si. Né? Quando Legal, a gente estiver bem, isso mesmo. O resto anda. Gente, olha, eu quero muito agradecer a presença da doutora Alissa. Eu que agradeço. E também a presença da Rogéria, porque assim, nesse mês é importante, a gente tem que falar isso o ano inteiro, mas nesse mês é importante a gente reforçar, né, doutora? Sim. Reforçar para que as mulheres possam, assim, realmente parar e falar, epa, eu tenho que dar uma paradinha na minha vida para poder cuidar de mim e seguir adiante. Exato. Olha, muito obrigada. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, já sabe, né? Corre, dá uma pausa, para de ficar pensando só no seu filho, no seu marido, no seu trabalho e vai cuidar de você. Aproveita, porque esse mês é um mês super especial. Semana que vem eu tô de volta e pode ter certeza, vou trazer mais convidadas que vocês vão curtir muito. Um beijo.